Fala galera que se inscreve no canal História Agora do Prof. Gil Silva. Hoje você vai aprender uma temática muito importante. Você que vai fazer prova, vai fazer vestibular, vai fazer Enem, você que é curioso, né, sobre um tema histórico que é o nazifascismo, também conhecido como os regimes totalitários. Aqui você vai entender como foi que as democracias liberais elas tiveram o seu processo de esfacelamento e a partir disso surgiram os estados totalitários, né? O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Vamos seguindo. Meu povo, como sempre, né? Vamos trabalhar inicialmente com o nosso contexto. Esse contexto ele é muito importante para a gente entender como que eclodiu, né, o nazifascismo na Europa. Temos o contexto da Primeira Guerra Mundial e também da Grande Depressão, né, a crise de 1929. Lembrando, né, que na nossa playlist, o nosso canal História Agora, nós temos uma aula sobre a crise de 1929. Olha só. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, vocês devem lembrar que a Alemanha ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. E com a derrota na Alemanha, foi imposto à Alemanha o famoso Tratado de Versalhes de 1919. O Tratado de Versalhes, na prática, foi o quê? Foi uma grande punição à Alemanha. A Alemanha ela foi acusada de ter gerado a Primeira Guerra Mundial, por mais que ela não tenha, né, gerado digamos, fortemente a Primeira Guerra Mundial, você vai ter um outro contexto, mas a ideia do Tratado de Versalhes era o quê? Era punir a Alemanha. Então a Alemanha, por meio do Tratado de Versalhes, ela teve que indenizar as potências vencedoras, teve que devolver para a França os territórios da Alsácia e Lorena e ela teve que reduzir o seu contingente militar. Então percebe que o Tratado de Versalhes ela vai punir severamente a Alemanha. E essa punição que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes após, né, o fim da Primeira Guerra Mundial vai gerar um grande abalo na sociedade alemã, porque a Alemanha ela perde a guerra e ainda foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. Não esqueça dessa informação. Nós temos ainda a Grande Depressão, né? A crise de 1929. Lembre-se, a crise de 29 ela começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos na época, né, que era a nação democrática liberal, e essa democracia liberal gerou a crise, que é a crise de 1929. Você pergunta, Gil, o que é que isso tem a ver com a Alemanha? A crise de 29 afetou a Alemanha. Repetindo mais uma vez, é só você voltar lá na nossa playlist e assistir a nossa aula de crise de 1929. Então perceba o contexto que é muito importante, né? A Alemanha ela está destruída, ela está arrasada com a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela fica mais arrasada ainda com o Tratado de Versalhes. E depois vem a crise de 29, que vai prejudicar mais ainda a Alemanha. E vai ser justamente nesse contexto, né, da crise moral, a crise econômica, a crise política que a Alemanha passa na época, que nós vamos ter aí, né, um momento favorável para a eclosão desses governos totalitários. Só que quando a gente fala aqui em nazifascismo, né, vamos seguir mais uma sequência cronológica, né, perceber também as características desses governos totalitários. E aqui nós temos características importantes que você nunca deve esquecer quando trabalha com os regimes totalitários ou o nazifascismo. Nós vamos ter o totalitarismo, né? A ideia de um Estado forte, um Estado autoritário, um Estado centralizado e, em grande medida, um Estado também antidemocrático. Nós temos o discurso nacionalismo, né? Esse nacionalismo exacerbado, ele é muito presente, ele é muito forte nesses governos totalitários. O discurso militarista, o anticomunismo, o antiliberalismo. Isso aqui é um detalhe muito importante. O governo totalitário, ele é anticomunista por quê? Entenda anticomunismo e antissocialista. Primeiro porque uma das diretrizes do comunismo e socialismo é a luta de classes. E justamente esses governos nazifascistas, eles são contra a luta de classes. Eles querem o quê? Uma sociedade monolítica. Ele quer uma sociedade coesa para a defesa dos interesses do Estado totalitário. Então não é interessante para os governos totalitários a luta de classe, porque de acordo com a lógica deles, a luta de classe desestabiliza a força do Estado. E o Estado nazifascista é um Estado o quê? É um Estado totalitário, é um Estado forte, é um Estado centralizado. Por isso que eles vão ser contra a luta de classe. Repetindo a ideia, porque de acordo com a lógica nazifascista, a luta de classe desestabiliza, né, essa centralidade do Estado. E também são antiliberais. Isso é uma ideia muito importante, porque muitas vezes, né, quando a gente trabalha com essa ideia do anticomunismo dentro do governo totalitário, você acha que o fato de eles serem anticomunistas faz com que eles sejam liberais. Não, eles são anticomunistas e são também antiliberais. Por quê? Primeiro, o liberalismo gera a crise de 29. Lembre-se que a crise de 29, que foi uma crise que começou nos Estados Unidos, foi uma crise da democracia,
e uma crise do modelo econômico liberal. Então eles vão ser contra o liberalismo. Por quê? O liberalismo gera crise e o liberalismo, dentro do ponto de vista social, defende o individualismo. E o regime totalitário, o nazifascismo, ele não é individualista. Ele vai defender o quê? A união, a coesão da sociedade para fortalecer o Estado. Temos ainda o unipartidarismo. Você vai ter o quê? Um único partido, né? No caso da Itália, vai o partido fascista. No caso da Alemanha, vai ser o partido nazista. Então, eles vão eliminar os opositores, criando apenas um único partido, que está dentro dessa lógica que eu estou explicando para vocês. Como só existe um partido, então a ideia é que todo mundo pense igual. Pense o quê? De acordo com os interesses desse partido e fortalecendo o quê? Os interesses do Estado totalitário. Temos ainda o preconceito contra minorias. Judeus, ciganos, a população negra, homossexuais vão ser perseguidos pelos regimes totalitários. E temos ainda o culto ao líder, né? Essa ideia do culto ao líder também é muito presente dentro do nazifascismo, que no caso da Itália vai ser Benito Mussolini, no caso da Alemanha nazista nós vamos ter Adolf Hitler. Então não esqueça dessas características do nazifascismo que são muito importantes. Totalitarismo, nacionalismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, unipartidarismo, preconceito contra minorias e também o culto ao líder. Seguindo agora, galera, uma sequência mais cronológica, né? Nós vamos ter a eclosão do fascismo na Itália, né? Aqui nós vamos ter as duas principais figuras desses governos totalitários. Nós temos ali, né, Benito Mussolini, né, da Itália fascista, e Adolf Hitler da Alemanha nazista. E aqui a gente entende como foi que o fascismo, né, surgiu na Itália. Lembra do contexto, né? Contexto da Primeira Guerra Mundial, depois vem a crise de 29, vai estar muito presente nessa ideia. Nós temos como líder do fascismo na Itália Benito Mussolini, conhecido como o Duce. E aqui nós temos a situação da Itália após a Grande Guerra, né? A Grande Guerra também é chamada de a Primeira Guerra Mundial. Qual era a situação da Itália após a Primeira Guerra Mundial? Crise econômica. Por mais que a Itália ela tivesse feito parte, né, das potências que venceram, porque a Itália ela mudou de lado. Lembra que a Itália ela muda de lado nas duas guerras. A Itália ela muda de lado na Primeira Guerra Mundial e depois ela muda de lado na Segunda Guerra Mundial. Então a situação da Itália foi o quê? Crise econômica. A Itália ela não foi beneficiada com o Tratado de Versalhes. A Itália queria anexar territórios que ela não conseguiu. Então a situação da Itália era uma situação de calamidade, era uma situação de crise econômica. E lembre-se, momentos de crise econômica são momentos favoráveis para a eclosão de governos ditatoriais, de governos fascistas, de governos totalitários. Então nós temos aqui, nesse contexto aí da crise econômica que a Itália está passando e o fato da Itália não ter sido beneficiada com a Primeira Guerra Mundial, foi fundado em 1919 o Partido Fascista, cujo líder máximo vai ser quem? Benito Mussolini, o Duce. Associado, né, à criação do Partido Fascista, eles criaram também uma milícia chamada de Camisas Negras. Os Camisas Negras, eles atuavam quem? Perseguindo, né, batendo, atuando com violência contra os grupos que eles consideravam de oposição ao governo fascista, que eram quem? Os comunistas, principalmente, beleza? E temos aqui a marcha sobre Roma. A ideia de Mussolini era o quê? Era tomar o poder. E como ele disse na época, a gente vai tomar o poder por bem ou por mal. Na época, o rei da Itália era o Vítor Emanuel III e os fascistas italianos, né, eles se organizaram, se juntaram juntamente com os Camisas Negras, marcharam sobre Roma para forçar Vítor Emanuel III a conceder o cargo de chanceler para Benito Mussolini. Vítor Emanuel, ele pressionado, né, por essa marcha sobre Roma, ele vai conceder o título de chanceler, né, um primeiro-ministro, fazendo uma tradução mais clara para a gente, a Benito Mussolini, e foi assim que o fascista italiano Benito Mussolini, ele toma o poder na Itália. Perceba que nesse contexto aqui, Benito Mussolini, né, juntamente com o Partido Fascista, ele conseguiu apoio de diversos setores da sociedade. Faltava o quê? Ele tem um apoio mais forte da Igreja Católica. E esse apoio que ele vai ter da Igreja Católica se deu por meio da assinatura do Tratado de Latrão em 1929. O Tratado de Latrão vai definir o quê? A independência do Vaticano. O Vaticano se torna agora o quê? Um Estado independente dentro do território italiano. Percebe que a Itália já tinha um estresse com a Igreja Católica, um estresse desde o século XIX. Quando ocorreu a unificação da Itália em 1871, o Estado italiano recém-criado, né, nesse período do século XIX,
anexou os chamados Estados Pontifícios. É a chamada questão romana. O que eram os Estados Pontifícios? Eram os estados que pertenciam à Igreja Católica. Então, como o Estado italiano, né, pegou esses territórios que pertenciam à Igreja Católica, existia um estresse, né, uma certa tensão entre a Itália e a Igreja Católica. E esse estresse ele foi resolvido com a assinatura do Tratado de Latrão em 1929. Cria-se nesse sentido, né, o Estado independente do Vaticano. E vai ser nesse contexto aí, né, que a Itália ela vai conseguir o apoio de diversos setores da sociedade. Beleza? Reforçando nesse sentido aí o fascismo na Itália. Nós temos aqui, né, a questão da propaganda. Ela é muito forte dentro desses governos totalitários fascistas. Aqui nós temos, olha só, um símbolo muito forte do fascismo italiano, que é o machado. Por isso que o termo fascismo vem desse machado, que é um machado romano chamado fácil. E perceba a simbologia que nós temos aqui, ó. Esse fácil é o quê? É um machado que ele está junto com varetas. Essa ideia da união das varetas representa o fortalecimento do Estado, a união da população, a união da sociedade. E aqui nós temos, né, sempre com aquela ideia altiva, né? Itália fascista a caminho, e a figura de Benito Mussolini. E é por isso, né, dessa lógica, né, de um fortalecimento do Estado, da coesão da sociedade, que os fascistas italianos criaram a ideia do corporativismo. O que era o corporativismo? Mussolini, né, quando ele assume o poder, ele vai obviamente perseguir os comunistas, os socialistas, os sindicatos autônomos, e ele não queria o conflito de classe entre quem? Entre a classe laboral, né, que é o trabalhador, e a classe patronal, que era o patrão. Então ele vai extinguir os sindicatos e criar associações que iriam representar os interesses tanto da classe patronal como da classe laboral. E a função dessas associações era justamente o quê? Mediar os conflitos entre patrão e empregado. É a ideia do corporativismo. Então o corporativismo é um conceito muito importante quando se trabalha com a Itália fascista, né? Ou seja, a ideia do corporativismo era para evitar o conflito de classes entre quem? O trabalhador e o patrão. Quem iria mediar esses interesses eram essas associações. E é por isso também que Benito Mussolini ele vai criar uma legislação para o trabalhador, chamada de Carta del Lavoro, ou seja, a Carta do Trabalho. E que, inclusive, essa Carta do Lavoro serviu de influência para Getúlio Vargas, no Brasil, criar a famosa CLT em 1943, a consolidação das leis trabalhistas. Vamos seguindo. E agora vamos entender agora a estruturação do nazismo na Alemanha, né? Como a gente sabe, né, a ideia do culto ao líder ela é muito forte, então o líder do nazismo vai ser Adolf Hitler, conhecido como o Führer. Nós temos aqui mais uma vez, olha só, o Tratado de Versalhes e a crise econômica de 1929. Lembre-se, o Tratado de Versalhes, né, representa uma punição à Alemanha. Quando ocorreu o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, foi imposto à Alemanha o Tratado de Versalhes. Resumindo, uma punição. A Alemanha teve que devolver Alsácia-Lorena para a França, a Alemanha teve que indenizar as potências vencedoras e teve que reduzir o seu potencial bélico-militar, coisa que ela não cumpriu. Então, até que isso aqui vai eclodir depois na Segunda Guerra Mundial, que vai ser a nossa próxima aula, tá certo? Mas nós temos aqui, né? A situação da Alemanha era uma situação de quê? De crise econômica. Olha só a ideia da República de Weimar. O que era a República de Weimar? Foi como se chamou a Alemanha entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a eclosão do nazismo na Alemanha. Era chamada de República de Weimar, que era uma república democrática, com eleições democráticas, com parlamento, com vários partidos políticos, incluindo o quê? Partidos comunistas. Você tem a partido de centro, tem a partido de direita, tem a partido de extrema-direita. Então esse era o jogo democrático da chamada República de Weimar. Não esqueçam disso. República de Weimar é a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial até a eclosão do nazismo. A República de Weimar ela era democrática, com parlamento, com eleições, com vários partidos políticos. O que é que vai ocorrer nesse sentido? A criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães em 1919, o Partido Nazista. Tome cuidado com essa ideia, né, de você achar que porque tem o nome socialista era um partido de esquerda. Na verdade, quando o Hitler ele assume o poder, uma das coisas que ele manda fazer é o quê? É tirar esse termo socialista do Partido Nazista. Porque o Partido Nazista ele não foi criado por Adolf Hitler. Ele se tornou uma liderança muito forte do Partido Nazista, beleza? E o que é que queriam os nazistas? Os nazistas eles queriam tomar o poder da Alemanha por meio de um golpe de Estado. E esse golpe de Estado é chamado de golpe da cervejaria em 1923, também chamado de o Putsch de Munique.
Qual era a ideia? Os nazistas, né, organizaram esse plano numa cervejaria na cidade de Munique, por isso o termo golpe da cervejaria. Esse golpe de Estado ele foi um fracasso total. Hitler ele foi preso, inclusive, e foi na prisão que ele escreveu, né, o seu livro conhecido como Mein Kampf, ou A Minha Luta. Aqui está toda a ideologia e a doutrina nazista, incluindo a ideia o quê? A ideia de purificação de raça, a ideia de que os alemães eram uma raça pura, chamada raça ariana, e também todo o discurso de ódio contra o judeu, que é o chamado de antissemitismo. Isso aqui vai ser uma característica muito também peculiar do nazismo, é o antissemitismo, nunca esqueçam disso. Alguns regimes totalitários ou fascistas, eles não vão ter muito forte, muito expressivo essa questão antissemita, mas o antissemitismo no nazismo ele é muito presente. O que foi que ocorreu? Hitler ele percebeu que por meio de um golpe de Estado ele não iria tomar o poder na Alemanha. Então ele vai tomar o poder da Alemanha usando a própria democracia. Ele vai se infiltrar, né, no cenário político da Alemanha. Ele consegue fazer com que as cadeiras do parlamento alemão, né, chamado de Reichstag, fosse crescendo com partidários do nazismo. Ele consegue fazer toda uma manipulação na sociedade alemã de que a democracia era ruim, de que o liberalismo era ruim, que somente o Estado forte, totalitário, autoritário ia fazer o que? O chamado o renascimento da Alemanha. E a população, né, como ela estava fragilizada emocionalmente por causa do Tratado de Versalhes, por causa da crise da Alemanha, ela incorpora esse discurso do nazismo. Então Hitler, não esqueçam disso, ele vai conseguir tomar o poder na Alemanha por meio da própria democracia, com o crescimento do nazismo dentro do parlamento da Alemanha. Ele começa a se infiltrar, né, nos setores importantes da política. Você vai ter setores políticos mais conservadores. Eles vão usar os nazistas dentro dessa loja de perseguir os comunistas, achando que estavam nesse sentido manipulando Hitler, mas era o contrário. Era Hitler que estava manipulando o sistema político da Alemanha. Nesse contexto, o que é que vai acontecer? O presidente da Alemanha, o chamado Hindenburg, ele vai conceder a Hitler o cargo de chanceler, que seria, né, numa tradução mais comum para a gente aqui, a ideia de um primeiro-ministro. Só que Hitler, né, ele consegue virar o chanceler da Alemanha, só que ele precisava agora de um argumento para, de fato, concentrar os poderes em suas mãos. E qual seria esse argumento? O argumento de uma ameaça comunista na Alemanha. E esse discurso de uma ameaça comunista veio com o quê? Com o incêndio do Reichstag. O Reichstag é o parlamento alemão. O parlamento alemão ele pegou fogo em 1933. Esse incêndio do Reichstag foi realizado por um holandês que ele tinha uma certa ligação com os partidos comunistas e foi prato cheio para o partido nazista, para Hitler, né? Criou o argumento de que os comunistas estavam tocando fogo no parlamento da Alemanha. E a partir disso aí ele consegue uma aprovação, consegue um apoio político para centralizar o poder e se estabelece nesse sentido o nazismo na Alemanha. Quando Hitler de fato ele consolida o seu poder na Alemanha, a antiga República de Weimar que a gente viu se transformou agora no Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império. Esse Terceiro Império, o Terceiro Reich, é de fato a chamada Alemanha nazista. E os nazistas vão ter todo um aparato agora militar. A força militar, né, nazista, ela era baseada em quê? Na chamada SS, as tropas de assalto e a Gestapo. A Gestapo era a polícia secreta nazista, você tem as tropas de assalto e a SS era uma espécie de guarda pessoal de Hitler. Ok? Vamos seguindo. Aqui nós temos no povo uma imagem da época, né, que representa o incêndio do parlamento alemão, né, o incêndio do Reichstag. Esse aqui foi o argumento para, de fato, Hitler, né, ele consolidar o seu poder na Alemanha. Aqui nós vamos ter também a juventude hitlerista, né? O partido nazista, né, essa ideologia nazista, ela vai incorporar todos os setores da sociedade, né? Desde as elites, as camadas mais populares e também a juventude, né? Até porque esses jovens eles aprendiam, né, a enaltecer a figura de Hitler na escola. Então os nazistas vão fazer toda uma perseguição aos opositores, vão queimar livros que eles consideram, né, que não está dentro da lógica nazista e vai ter toda essa manipulação da sociedade, incluindo o que? Da juventude. E nós temos aqui um dos momentos mais trágicos, né, dessa lógica nazista, que é a perseguição aos judeus, o chamado o antissemitismo. Digamos, quando os nazistas eles assumiram o poder, eles começaram a fazer boicotes aos judeus do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico,
mas essa perseguição em massa, essa perseguição violenta, essa perseguição física aos judeus, ela começa, digamos assim, um marco inicial vai ser a Noite dos Cristais, que ocorreu em 1938, do dia 9 ao dia 10 de novembro de 1938, sendo bem específico com você. O que foi essa Noite dos Cristais? Ações violentas, né, das forças, né, militares dos nazistas, a SS, as tropas de assalto, perseguindo judeus, batendo em judeus e também destruindo lojas de judeus. Por isso o nome Noite dos Cristais, né? Porque muitas vidraças, né, dessa loja de judeus foram destruídas, foram quebradas. E em seguida, o que foi que aconteceu com os judeus? Eles foram enclausurados em campos de concentração, em guetos, campos de extermínio e também em campos de trabalho. E vai ser a partir dessa lógica aí que começa um dos momentos, né? Eu posso dizer que é o momento mais horrível, né, da lógica nazista, que é a solução final. O que é a solução final? Nunca esqueça disso. A solução final, dentro da lógica nazista, foi o extermínio dos judeus. Dentro daquela lógica, né, de que existia uma raça pura, que essa raça pura seriam os alemães, os arianos, eles vão considerar impuros as demais, entre aspas, raças, incluindo quem? Os judeus. Como existia uma grande população de judeus na Alemanha, o nazismo ele culpou os judeus de terem gerado a crise da Alemanha. Mas tudo é mentira. Mas esse discurso ele foi facilmente incorporado pela sociedade. Então a sociedade da Alemanha ela passa também a ter o ódio contra os judeus e vão defender, né, vão apoiar, vão legitimar a solução final, que é o extermínio de judeus. Então é isso, galera. Ficamos aqui com a nossa aula sobre nazifascismo. Já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte e compartilha. Valeu!